Olá, eu me chamo Vitor R. Fraga, sou roteirista de filmes e séries e gostaria de pedir a você do Grupo Primo, seja quem for, que me empreste seus próximos minutos, e eu garanto que farei valer a pena. A partir de agora, vou apresentar a vocês o projeto de como eu posso combinar as minhas histórias no formato de áudio, que são como as antigas radionovelas, com a estratégia original que eu criei, que torna essas histórias uma grande aliada de educadores e produtores de conteúdo online para entregar ganhos muito interessantes para o Grupo Primo. Com esse projeto, nós podemos apresentar cada membro do Grupo Primo para milhões de pessoas que hoje ainda não conhecem vocês. Vamos apresentar vocês a eles e criar conexões profundas, olhando para o seu branding, mas também vamos fazer vendas diretas e podemos fazer milhões de reais em vendas de diferentes produtos que vocês oferecem, além de criar novos. Nós podemos criar propriedades intelectuais únicas ao Primoverso, de modo que podemos entregar a ele coisas maiores do que o VFriends alcançou. E, inclusive, no médio prazo, podemos fazer uma colaboração internacional das minhas histórias com o próprio VFriends e com Gary. Também vamos criar propriedade intelectual com potencial de valor muito alto, que não apenas permitirá ao Grupo Primo ganhar dinheiro no curto prazo, como pode aumentar o valor da empresa em seu futuro IPO, haja visto o tamanho do valor que boa propriedade intelectual detém em si. E além de tudo isso, podemos criar um audiofilme ou uma audiosérie, que vocês preferirem, original de vocês, que pode inclusive se chamar O Primo Rico. E eu vou mostrar a vocês como essa história, bem como todas as outras que podemos produzir e lançar juntos, podem parar na Netflix ou outro grande streaming, através de um caminho que muitos outros já trilharam e faz parte da minha estratégia. Eu sei que são grandes promessas, mas me sinto confortável em fazê-las, porque eu vou explicar os detalhes de como tudo vai funcionar e vocês verão que, a princípio, o que eu proponho é que vocês façam um MVP, pequenos testes da minha ideia, seguros, e só ajam em cima de bons resultados dos testes. E como eu sei que uma empresa do tamanho de vocês costuma ter todo o planejamento do ano, e às vezes até de anos, já pronto, deixo claro que posso ir desenvolvendo essas histórias em paralelo ao que vocês já têm planejado, então encaixemos o lançamento delas assim que fizer sentido para vocês. E como eu adiantei ali no começo, com o lançamento dessas histórias, tudo o que vocês já vão fazer tende a ser muito maior e mais potencializado. Ou seja, acredito que vocês não têm nada a perder me ouvindo e testando essa ideia. Bem, a estratégia para alcançarmos tudo isso divide entre o DNA das minhas histórias, que são contadas com a missão de inspirar o desenvolvimento pleno do potencial humano. Eu somo o DNA dessas histórias ao formato que eu escolhi para contá-las, que é o formato de áudio, e eu já vou falar melhor do porquê ele é perfeito para a proposta. E ainda tem o ecossistema de conteúdo de transformação que eu vou construir ao redor dessas histórias, combinando diferentes estratégias do que os gigantes do entretenimento e da educação fazem. Bem, eu quero começar falando do formato. Contando histórias em áudio, qualquer produtor de conteúdo, como os membros do Grupo Primo, já tem todo o necessário para produzir e distribuir a história. O roteiro, que eu trarei junto com a estratégia, equipamentos, time de edição, vozes, que conseguimos facilmente, e o principal, uma bela audiência. E tudo isso gastando infinitamente menos do que se paga para produzir histórias no audiovisual. Com áudio, podemos criar histórias gigantes de fantasia e ficção científica, comédia ou romance, tudo usando uma estrutura que vocês já têm. É muito comum nos Estados Unidos histórias em áudio nascerem de um grupo de amigos amadores que criaram uma história com seu microfone meia boca na garagem, e tempos depois viraram um fenômeno na internet. Imagine então todas as possibilidades de histórias como essas sendo lançadas através de gigantes como vocês já são na internet. Esse formato é um fenômeno nos Estados Unidos e vem crescendo cada vez mais no Brasil, e hoje em dia essas histórias em áudio vêm sendo consideradas a porta de entrada para Hollywood ou para a indústria do entretenimento como um todo. E isso vale também para o Brasil, porque esse formato serve como uma espécie de MVP para os estúdios. O potencial da história já foi validado, portanto vale o investimento. Com isso, aumentou-se demais tanto a compra dos direitos da história para os produtores de áudio quanto dos próprios estúdios. Você tem empresas como a Amazon, Apple e Netflix investindo direto nesse formato de áudio para testar suas histórias nesse formato. E o movimento também fez os próprios estúdios serem vendidos para Spotify, Amazon, por valores que passam R$1 bilhão. Tamanho é o valor que Hollywood está dando para esse formato de áudio. Bem, esse foi o formato escolhido para contar histórias que falam sobre o desenvolvimento do potencial humano, que eu vou explicar melhor dando exemplos práticos daqui a pouco. Agora, quero falar sobre o ecossistema de conteúdos de transformação. A ideia desse ecossistema é permitir que os ouvintes da história possam viver, na vida real deles, a mesma jornada de transformação que os personagens viveram na história. Histórias inspiram as pessoas a sonharem. Ela influencia sua mentalidade e comportamento, como aconteceu com Jesus, que ensinava através de histórias, com os gregos que modelavam a moral do seu povo com o entretenimento. Popeye também fez as crianças comerem mais espinafre. E temos inclusive exemplos mais atuais muito poderosos, de como a série O Gambito da Rainha fez o interesse das pessoas pelo xadrez aumentar exponencialmente, tanto pelo próprio jogo, comprá-lo, jogar online, baixar o aplicativo, fazer cursos e muito mais, mostrando quanto uma boa história envolve e influencia
influencia comportamento e mentalidade das pessoas. Mas na minha estratégia, não paramos na inspiração. Eu quero que as histórias plantem as sementes e que o ecossistema de conteúdo de transformação, com foco na educação, que o Grupo Primo traz, ajudem as pessoas a darem frutos com essas sementes deixadas pelas histórias. Para essa estratégia, eu me inspirei no que gigantes do entretenimento fazem. E talvez o melhor exemplo para explicar isso seja o que a Netflix fez quando criou a plataforma Wanna Talk About It. Nele, quando uma obra da Netflix toca num tema sensível, eles colocam um link na própria obra até essa plataforma, onde eles encontram informações relevantes para lidar com aquele problema. A minha lógica é a mesma. Eu mexo no gatilho dos meus ouvintes, fazendo-os acreditar que eles podem desenvolver melhor o seu potencial e terem uma vida melhor. E nessa mesma história, ele vai ouvir essa audiosérie é patrocinada por, e então apresentamos os seus cursos, seus canais, programas e marcas, além de guiar os ouvintes para o nosso próprio Wanna Talk About It, com informações relevantes para eles pegarem a inspiração da série ou do filme em áudio e começarem a se desenvolver, seja na vida profissional, financeira, com tecnologia, negócios e outros. Eu quero tornar isso mais claro a vocês, dando exemplos práticos de como podemos fazer tudo isso. Eu tenho uma história que gira em torno de 3 pessoas escolhidas, dentre várias outras, para participar de uma expedição espacial, cuja missão era levar frutos da identidade do ser humano para o espaço, a fim de nos apresentar a quem estivesse lá para nos ouvir. Entretanto, essa atitude da humanidade chamou a atenção de um grupo de alienígenas invasores, que encontrou em nós um novo povo para tornar seus escravos. Quando isso estava prestes a acontecer, Rick, o protagonista mais atrapalhado dos 3, teve a ideia de fazer um pitch e questionou: e se, ao invés de vocês nos escravizarem, vocês investissem em nós? Usem a sua tecnologia avançada para potencializar o potencial humano. Então fazemos uma bela parceria. Eles gostaram da ideia e a partir daí os ETs vão à Terra para ver se os seres humanos eram tudo isso mesmo, entender o seu real valor e ver se valia a pena o investimento. E na companhia de 3 humanos que já tinham desistido da vida, eles começam uma jornada de exploração, descoberta e desenvolvimento do potencial humano, onde a cada episódio vamos falar sobre alguns dos temas mais relevantes do século XXI, entre elas os temas que vocês abordam em seus conteúdos, como mentalidade, natureza humana, longo prazo, filosofia e valores, dinheiro, negócios, trabalho, educação, tecnologia, criatividade e muito mais. A cada episódio, o ouvinte sairá de lá tendo se divertido muito, já que essa é uma comédia de ficção científica, ao mesmo tempo que ele sentirá como se tivesse saído de uma aula sobre esses temas, contendo a visão de alguns dos maiores especialistas do mundo neles, o que certamente inclui vocês. E percebam, com o ecossistema de conteúdos de transformação que eu vou incorporar às minhas histórias, os episódios vão inspirar os ouvintes a desenvolverem o seu potencial e através dos seus cursos, que serão oferecidos a eles como patrocinadores da história, os ouvintes terão a oportunidade imediata de começar a desenvolver esse potencial aqui, no mundo real. Como eu expliquei antes, para vocês entenderem o valor disso, eu quero fazer uma comparação entre as estratégias que vocês já usam para vender o que oferecem de cursos, mostrando como o meu projeto também usará essas estratégias, porém, eu vou mostrar como ela tem seus diferenciais únicos. Tanto as minhas histórias quanto os seus lançamentos tradicionais são um evento online, onde haverá um convite e propaganda para as pessoas participarem deles. Os 2 tipos de conteúdo vão inspirar as pessoas, através do storytelling, e vão convidá-las a fazer uma jornada de A para B. Toda história mostra uma jornada dessas em seus personagens e inspira as pessoas a segui-las, bem como fazem os lançamentos. Portanto, os 2 formatos também levam seus espectadores a fazerem uma curva de consciência. Eu quero que os ouvintes das minhas histórias saiam dali entendendo que eles têm potencial, que estejam malucos para desenvolvê-lo e saiba que através dos seus cursos isso se tornará possível. Essas são as semelhanças, algumas delas, mas a minha estratégia tem suas vantagens. Como produtores de conteúdo online, vocês sabem que o entretenimento é um competidor difícil de bater, e o meu projeto torna esse entretenimento um aliado ao invés de um competidor. Além disso, em um mercado maduro, onde diversos players grandes vendem seus produtos, é muito mais sexy convidar a pessoa para ouvir uma audiosérie ou um audiofilme que está todo mundo comentando, então envolvê-la num processo de vendas, do que convidar para o lançamento tradicional. Mas é importante destacar que, mesmo que essas histórias sejam entretenimento e não venda, elas não devem substituir as estratégias de lançamentos atuais que vocês usam. Pelo contrário, essas histórias vão potencializar tudo que vocês já fazem. Imagine que durante o período em que os episódios dessa audiosérie que eu expliquei agora como um exemplo estejam acontecendo, também esteja acontecendo uma das séries de lives do Thiago, um dos desafios dele, cujo tema central também seja o desenvolvimento do potencial humano. Então, ele faça paralelos da história e os seus temas com as suas lives clássicas. Imagine que um, ou mais, ou todos os seus produtos e players façam lançamentos personalizados à história e os seus temas, enquanto ela está acontecendo e existe todo um movimento da internet em torno delas. E que além de vender seus produtos para os seus ouvintes, através do Essa História Patrocinada Por, a gente consiga levar o maior número de pessoas possíveis, dos ouvintes das histórias do ecossistema, para os outros conteúdos do Grupo Primo, aumentando ainda mais tanto a sua audiência quanto as possibilidades de venda, já que guiaremos os ouvintes para diferentes topos dos seus funis de venda. Além disso, como citei no começo, essas histórias não servirão apenas para vender cursos, mas elas serão uma fonte de renda em si mesmo, capaz de gerar lucros a partir de outros patrocínios, se fizer sentido para vocês, através da própria monetização de onde ela estiver, a partir de conteúdos que vendam a versão da história em livro digital, através de eventos personalizados das histórias, a produtos licenciados, de roupas até materiais de escritórios, brinquedos
brinquedos dos personagens e outros, o que também me permite falar sobre as possibilidades enormes que temos dentro do Primoverso. Eu já projetei essa história tanto para inspirar a educação, como também pensando em distribuí-la nessas novas tecnologias. Portanto, podemos criar todo um mundo de NFTs através dos personagens e peculiaridades do enredo, que inclusive serão mais orgânicas e bem trabalhados do que é o VeeFriends, ou praticamente todas as principais coleções de NFTs do planeta. E tudo isso se torna ainda mais potente quando falamos sobre as possibilidades dos collabs. Se, entre muitas aspas, apenas os membros do Grupo Primo participassem desse projeto, as histórias em áudio fossem lançadas em suas redes e vocês participassem das discussões do nosso Wanna Talk About It particular, isso já seria um sucesso enorme. Agora imagine o seguinte, nós não anunciamos ao mercado que está prestes a estrear uma nova audiosérie. Não. Nós dizemos que está chegando o maior movimento do desenvolvimento do potencial humano que ele já viu, liderado por uma audiosérie. Então apresentamos o trailer, além de outras formas de conteúdo que vão chegar em breve, num ecossistema que vai contar com a presença de pessoas gigantes. E a partir daí nós convidamos diversas pessoas para falar sobre esse desenvolvimento do potencial humano e criamos dinâmicas personalizadas das histórias com cada um deles. Por exemplo, convidamos nomes da música, pintura, artesanato, grafite, dança e outras artes. E os questionamos dentro desse collab. Se quiséssemos mostrar ao universo o potencial humano, quais músicas você escolheria para representar? Ou é claro, qual obra de arte, ou seja lá o que o convidado faça. Podemos inclusive criar concursos da melhor obra de arte que represente a humanidade. Então criarmos muito barulho online com essas competições, trazendo mais ouvintes e espectadores ao nosso ecossistema. Podemos aplicar a mesma lógica e convidar pessoas do universo da gastronomia, representando os melhores pratos da humanidade. Podemos convidar ONGs e mostrar o lado belo da solidariedade, inclusive será bem citado na história. Podemos convidar pessoas do esporte, mostrando que este talento é uma parte importante da nossa identidade. Podemos convidar outros players do marketing e vendas e fazer um desafio. E se você precisasse fazer um pitch, ou uma copy, ou um criativo vendendo a terra, como seria? E podemos premiar os melhores. Inclusive, alguém da sua equipe pode fazer lives ensinando isso, criar uma copy ou um pitch sobre a terra, e então vender os seus produtos de marketing através das lives. Apenas citando uma das possibilidades de conteúdos específicos de vendas que conseguimos extrair de todo esse ecossistema dessa história. Mas também podemos fazer a mesma proposta convidando humoristas, ou fazendo collab com páginas de humor e memes, com o mesmo questionamento, de vender o valor da terra e do ser humano. Então podemos criar também uma competição do melhor meme que represente bem a terra e o ser humano. Vejam só o tamanho das possibilidades que esse projeto nos reserva, tanto em termos de audiência, quanto engajamento, conexões e vendas de fato, além de todo o valor genuíno e profundo que tudo o que vamos fazer nesse ecossistema vai gerar para as pessoas. E falando sobre as NFTs, cada um desses convidados pode ter uma NFT específica representando parte da identidade humana que ele carrega. Como eu disse antes, eu criei ali diversas possibilidades na história que se encaixam perfeitamente uma NFT com diversas representações. E podemos criar diversas dinâmicas do que os detentores dessas NFTs poderão ganhar. Pensando no médio prazo, se uma história dessas faz sucesso aqui no Brasil com esse tema, faz muito sentido acreditar que podemos fazer um collab internacional com o Gary Vee, que fala demais sobre o potencial humano, inclusive no VeeFriends. E o que torna o potencial dessas NFTs ainda maiores é a possibilidade real do sucesso dessa história em áudio, na internet, levar a história para algum grande streaming, o que fará o valor e alcance de tudo o que eu já falei até agora ser ainda maior. Essa história em particular, no futuro, eu imagino como uma animação, e tudo isso que eu falei envolve apenas uma história, mas eu tenho outras. Uma possibilidade que também carrega um potencial multimilionário é uma história que eu criei e fala que o futebol, sem querer, descobriu os principais instintos e elementos que movem o ser humano. Por isso ele faz tanto sucesso. E a partir daí, eu construo essa audiosérie, que no futuro também imagino como uma animação, de um jogador que sai de uma cidade pequena e alcança o topo do mundo, junto com seus amigos, uma publicitária, um programador, um artista e uma cientista. Todos eles estão seguindo os mesmos princípios, e eu mostro como esses princípios movem o mundo, trazendo todos os elementos e referências que todos que amam o futebol são apaixonados, combinando-os com conhecimentos de negócios, tecnologia, dinheiro, de como o ser humano funciona, entre outros. Conteúdo que vocês também oferecem, tanto gratuito quanto em cursos. Podemos criar todo esse ecossistema que eu já apresentei também com essa história. Imagine que se, ao invés de simplesmente fazermos um collab com figuras extremamente populares no futebol, nós façamos de fato uma coprodução com gigantes desse esporte, como Casimiro, Desimpedido ou outros, que movimentam multidões na internet. Imagine que o nosso ecossistema de NFTs, que eu também planejei para essa história, nos permita criar NFTs com eles, e também com os jogadores. E como essa história também tem um olhar social, imagine que a gente envolva o Instituto Neymar, ou o próprio Neymar nela, que nos abre novamente uma possibilidade de expansão internacional, com parcerias de pessoas que movimentam dezenas ou quiçá centenas de milhões de seguidores. E cada uma dessas parcerias teria muita coerência, possibilidades de renda e de formar verdadeiras obras de arte dentro do mercado que praticamente estamos criando. Para mudar um pouco o gênero, eu também tenho histórias de ficção científica e, sem exageros, olhando para o que existe no Brasil, acredito que podemos criar alguns dos maiores clássicos da ficção científica brasileira. E indo além, talvez criarmos alguns dos maiores clássicos do século XXI dentro desse gênero. Um dos exemplos que eu tenho, que é a história dentro desse gênero que eu tenho hoje mais madura, é aquela que eu apresento como uma combinação entre Dom Casmurro, Black Mirror
em investigação de crime. Nessa história, durante a investigação da morte da maior influenciadora do país, namorada do maior cantor sertanejo nacional, descobre-se que existe uma inteligência artificial muito avançada, imitando e potencializando o comportamento do dia a dia das pessoas, inclusive online. E isso foi o que gerou não apenas o crime que introduziu a história, mas mostrará como o comportamento humano, quando apenas seguimos os nossos instintos mais deturpados e primitivos, podem destruir o mundo e a nós mesmos. Alguns dos melhores materiais teóricos sobre a natureza humana veio de autores de ficção científica, e é natural que ao falarmos sobre dinheiro e negócios, vocês também abordem essa natureza, como de fato fazem e fazem muito bem. Portanto, esses temas vão permitir vocês também venderem seus cursos de finanças, marketing e semelhantes, mas principalmente, nós vamos atrair a atenção das pessoas para a tecnologia, usando aquilo que de fato mais mexe conosco, viraliza e faz sucesso nessa área, o medo que as pessoas têm da tecnologia avançada. Porém, ao conquistar a atenção das pessoas para isso, vamos apresentar o medo mais real que deveríamos de fato ter da tecnologia, que é como podemos nos tornar obsoletos ao mercado e quiçá ao mundo, quando não a entendemos, e então vamos entregar a solução para isso, por exemplo, através da Start. Além, é claro, usar o ecossistema ao redor dessa história para convidar alguns dos maiores nomes da tecnologia do país e quiçá do mundo, e também criar diversas possibilidades de NFTs e outros produtos e experiências dentro desse universo da ficção científica que as minhas histórias introduzirão. E eu tenho diversas outras histórias que podemos criar, tanto dentro desses gêneros como em outros, como comédia ou comédia romântica, com histórias que também trazem diversos ganhos de possibilidade, e podemos conversar melhor sobre isso. Mas eu quero finalizar apresentando outra possibilidade muito interessante, que eu também citei no começo, de criarmos histórias originais para o Grupo Primo. Eu já comecei a idealizar uma audiosérie que eu chamei de O Primo Rico. Nessa história, há uma família, um primo mais rico e outro mais pobre. De repente, acontece a cena clássica deles trocando de corpos, através de uma entidade mágica. A partir dali, o primo pobre iria descobrir o porquê do seu primo ser rico, entendendo seus hábitos, ambientes e conhecimento, entendendo ainda o tamanho do preço que ele teve que pagar para chegar lá. Porém, como ele já assistiu muitos filmes de troca de corpos, ele sabia que para voltar ao seu corpo, ele precisaria aprender uma lição. Portanto, decidiu focar nisso logo. E quando ele se achou esperto demais ao ter essa ideia, seu primo rico aparece com um second level think. Ele foi além e entendeu que se eles trocaram de corpos, é porque existem agentes mágicos capazes de fazer isso. Portanto, a melhor escolha não era simplesmente aprender uma lição logo e acabar com isso, mas sim ir atrás desses agentes mágicos, para entender o poder único que eles carregam. A partir dali, os dois primos começam uma jornada junto com essas entidades mágicas, conhecendo em detalhes o que existe por trás do que vemos, entendendo os princípios que movem o mundo, aqui representado por criaturas mágicas, entendendo que o mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. Agora imagine o lançamento dessa história em áudio, seja um filme, seja uma série, usando toda essa estratégia que eu apresentei para vocês agora. Imagine tudo o que podemos fazer com tudo isso que eu apresentei a vocês. E depois de imaginarem, eu quero destacar o que eu já falei lá no começo. Apesar desse sim ser um projeto grandioso, o que eu quero é começar tudo com pequenos testes, que podem ser bem simples, como enquetes no Instagram ou no YouTube, ou quem sabe até a produção e lançamento de um pequeno trailer, um teaser das histórias, vendo a aceitação da audiência. Se o teste for positivo, vocês evoluem o projeto. Caso contrário, não, sem problemas. Se porventura, vocês vejam todas essas possibilidades que eu apresentei com bons olhos, achem que de fato ela é muito interessante, mas que por qualquer razão, vocês acreditem que hoje não tenham condições de colocar isso em prática, seja por falta de pessoas, seja por falta de espaço ou tempo, seja o que for. Eu acredito que com a relevância do Grupo Primo, vocês conseguiriam trazer ao projeto as pessoas e situações que eventualmente faltem para executarmos o projeto. Afinal, eu acredito que eu deixei claro que qualquer um que participar daqui vai ganhar muito. Eu tenho certeza que, a partir do primeiro lançamento, participação nesse ecossistema vai ser cada vez mais requisitada. Portanto, se for necessário, vocês podem trazer mais alguém no projeto e assim, vocês, eu, esses novos envolvidos, todos nós conseguimos literalmente fazer história juntos. Minha ideia é produzir e lançar tudo isso com a estrutura e audiência do Grupo Primo. Como eu disse, se vocês preferirem, tudo bem, podem fazer uma proposta de coprodução a um estúdio de podcast, podemos propor ao Spotify que cada vez mais crie histórias em áudio, sejam filmes ou séries na sua plataforma, ou para outro grande player. Inclusive, podemos oferecer essa proposta de coprodução para outros youtubers grandes que trabalhem com entretenimento. O que não faltam são possibilidades para suprir eventuais objeções que vocês possam encontrar. E vocês podem ter certeza que eu vou trabalhar dia e noite para resolver qualquer uma dessas objeções para que possamos evoluir todo esse projeto grandioso. E é por isso que eu pergunto, o que vocês têm a perder fazendo esses testes? Eu acredito que nada. Cada uma dessas histórias que eu apresentei, entre outras, estão em estágios diferentes de evolução. Algumas já têm o roteiro do piloto, ou seja, o primeiro episódio, escritas. Outras ainda não. Porém, todas elas estão estruturadas, prontas para, assim que escolhida por nós, evoluírem da onde elas estão até estarem totalmente prontas na data de lançamento que nós escolhermos, sem problemas. Eu estou pronto para evoluir essa conversa, seja como for melhor para vocês. Podemos conversar por uma call ou outra rede social, posso ir até o escritório de vocês ou no lugar que for. Independentemente de qualquer coisa, desde já eu agradeço demais a sua atenção. Um grande abraço e Deus abençoe.